Gente, eu tive um pai tão especial que quando eu aceitei Jesus, eu falei assim: meu Deus, se meu pai foi tudo aquilo, Deus deve ser tremendo. Ele era um pai muito presente, carinhoso. Uma coisa que ele amava a minha mãe de uma tal maneira que era a mulher mais linda do mundo. E ele cuidava da gente assim o tempo todo, sabe? E ele era analfabeto, mas tinha uma sabedoria que quando ele falava, todo mundo ficava quieto. Eu fui assim muito abençoada com a família que eu tive. E meu pai, e também outra coisa, meu pai, eu era a queridinha do papai. Ah, Os meus irmãos falavam assim: pede você, Nádia, porque era assim que, se eu pedisse, meu pai deixava a gente sair com o carro, ele falava: você vai junto? Vou. Ah, o meu irmão vai dirigindo, mas eu estou junto e tal. É impressionante como é bom ter um pai firme do jeito que ele foi. E você, pastor? O meu pai, eu perdi meu pai com 14 anos, né? Mas os 14 anos que eu vivi com ele, eu lembro de muita coisa boa. Meu pai, a lembrança que eu tenho com ele em relação à minha mãe é que ele queria sempre fazer agradar minha mãe em tudo. Ele fazia tudo em casa para poder agradar minha mãe. Os dois trabalhavam, mas como meu pai chegava mais cedo, então ele deixava tudo pronto já para minha mãe chegar do trabalho. E ele curtia muito a gente quando ele chegava do trabalho, né? Eu tenho dois irmãos, quer dizer, eu tinha dois irmãos que eram, a distância entre mim e eles era, no meio era 4, 5 anos, às vezes 4, às vezes 5 anos de idade. Então meu pai me inseria para estar com os dois ali, para eu ter sentimento de pertencimento com eles. E meu pai também queria sempre estar com a gente, ter tempo de relacionamento com ele. Eu lembro que quando ele chegava do trabalho, ele às vezes tinha sempre um presente pra gente. E aí cada um fazia alguma coisa ali junto com ele. Eu lembro que eu ia lá tirar o sapato dele e tirar a meia dele. Aí teve uma vez que ele não levou presente, mas a gente fez as mesmas coisas. E depois eu pensando nisso, eu vi que não estava no presente em si, mas estava no relacionamento, no tempo de relacionamento que eu tinha com ele. Então, isso me marcou muito, de ter aquele tempo de relacionamento, aquele tempo de entrega para o filho e de inserir o filho onde o filho se acha, às vezes se acha não inserido. mas assim, o que que faz alguém ser um bom pai, assim? O que que vem na cabeça de vocês quando eu faço essa Eu pergunta? tenho 4 palavras que eu posso dizer que faz uma pessoa ser um bom pai e que eu aprendi com meu pai. É presença, é relacionamento, é amor e é disciplina. Meu pai estava sempre tentando estar presente e se relacionando com a gente. Ele demonstrava o amor por nós, mas quando tinha que disciplinar, ele disciplinava, ele ensinava e o exemplo dele fazia com que a gente quisesse aprender o tempo todo com ele. Mas, por exemplo, e quem não teve um bom pai, né? Eu tive um pai muito ausente. Quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais se separaram, né? E meu pai era tipo o amor da minha vida, sabe? Com 1 aninho eu só dormia no colo dele. Quando ele saiu de casa eu comecei a ter convulsões por causa da ausência dele. Foi algo muito forte. E no início tinha aquele negócio de pegar de 15 em 15 dias, tinha aquela proximidade. Mas ele construiu outra família, as coisas foram se afastando. E é muito impressionante, porque assim, as coisas que eu mais gosto de fazer na vida foram das experiências que eu tive com meu pai nos momentos que ele estava presente. Então eu passei uma vida inteira com essa ausência. Eu não tenho isso do dia a dia que vocês falaram, de tirar o sapato, tirar a meia. Eu não tenho essas lembranças, porque meu pai acabou não participando da minha vida com as escolhas que ele fez. E por muito tempo eu me senti não amada. Por muito tempo eu falei, meu pai me abandonou, meu pai não contou, eu fui invisível para o meu pai. A minha existência não contou para ele escolher sair de casa. Ele escolheu sair de casa mesmo eu estando lá. Então a minha dor existencial era de ser invisível, né? E aí eu sempre fiquei assim me sentindo não amada. Depois quando eu cresci e conheci Jesus, e eu tinha contato com meu pai no Dia dos Pais, eu ia para casa dele, muito esporádico. Mas quando eu conheci Jesus, eu comecei a ter dificuldade de chamar Deus de pai. Porque eu não sabia ser filha. A distância que eu tinha do meu pai me fez não saber ser filha. E aí eu só falava, Deus, o Senhor, o Senhor. Eu tinha uma relação de que eu era a escrava e eu tinha que ter uma performance, eu tinha que ser perfeita para eu ser amada. Porque eu não sabia o que era essa relação de filho, de pai tão próximo.
Então, eu me lembro que uma vez eu fui num retiro e o Senhor falou assim, agora eu vou te ensinar a ser filho. E eu comecei a entender, caramba, Deus é meu pai. Ele não é só meu Deus, ele quer ser meu pai, sabe? Eu sou a filhinha do papai, igual você falou. Meu pai faleceu já com idade, né? Mas mesmo assim, vocês sabem que eu sempre tive assim uma saudade gostosa dele. E como no ano que ele faleceu, foi o ano que eu aceitei Jesus, Deus foi muito bom para mim. Ele é maravilhoso mesmo. Esse Deus é maravilhoso. Eu não tive essa sensação de orfandade. Eu louvo a Deus por todos os dias que eu tenho aqui vivido nessa terra, porque Ele é maravilhoso. Nosso pai, tem um pai, né? a gente tem um pai maravilhoso. Na Bíblia, Jesus conta uma história conhecida como a parábola do filho pródigo. Jesus fala para os discípulos e para mim e para você também, até hoje, sobre um pai que tem 2 filhos. Esse pai tem muita grana e esses filhos vivem ali na residência do pai. Esses filhos usufruem do que o pai tem. Então, o que um dos filhos faz é quebrar um protocolo cultural seríssimo e pede a herança que lhe é devida antes da morte do pai. Ele basicamente diz, olha, importa o dinheiro e você, para mim, de alguma forma, está morto, porque ele trata o pai como alguém que não vive mais. Então o pai entrega esse dinheiro, o filho vai viver a vida dele, o filho se perde, o filho se distancia, o filho se envolve com muita coisa que não era legal, até que em um momento aquele filho cai na real. E quando ele caiu na real, ele estava na pior, estava envolvido na pior condição que uma pessoa pode se envolver, estava vivendo igual um porco no chiqueiro. E aí ele fala, olha, eu estou aqui vivendo desse jeito, quantos empregados do meu pai vivem melhor do que eu? Então ele decide voltar para casa. Quando ele volta, ele chega num cenário onde o pai o recebe de uma forma muito, muito especial. O pai sai de casa, vai ao encontro do filho, abraça o filho, solicita vestes novas, solicita um anel novo e ali ele está declarando, é um novo tempo, é uma nova vida, esse filho andou distante, mas ele voltou e eu o recebo. É isso que Jesus faz. Às vezes a gente se distancia mesmo, às vezes a vida toma rumos que nós não queremos, mas quando nós voltamos, Jesus está sempre de braço aberto para nos receber. E Ele entrega vestes novas, Ele coloca um anel no nosso dedo, simbolizando uma vida nova, simbolizando uma aliança. Nosso Pai não muda, Ele se reconcilia, Ele coloca o filho na mesa de novo e a vida continua. É isso que Ele quer fazer. Ele quer passar por cima das acusações, Ele quer passar por cima dos apontamentos, Ele quer nos vestir com vestes novas, Ele quer nos chamar de filho e nos colocar mais uma vez assentados na mesa com Ele. Bom, esse é um resumo da história do filho perdido. Fala muito comigo, espero que fale muito com você também e que possamos aí ser como esse pai que abraça. Então, o Isaac, ele teve o diagnóstico, que é meu filho, né, com 12 anos. Ele tem 12 anos hoje, ele teve o diagnóstico com 2 anos de idade. E ali começou um grande desafio para mim. Então, assim, durante um bom tempo eu passei sozinha com ele, né, aquela coisa assim da paternidade, porque eu não tive um pai presente. Então eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa com ele. E até que eu conheci o meu marido, o Franklin, né, e assim, foi um grande desafio pra gente, foi um grande desafio pra mim, porque eu não sabia como que o Isaac iria reagir, esse novo, porque era eu e ele, né, então eu tinha muito medo, né. Mas ao mesmo tempo eu não queria que ele passasse essa questão de ausência paterna, porque é muito difícil. Todo mundo dizia, poxa, você vai casar com uma mulher que já tem um filho autista, como é que vai ser esse desafio, tu vai dar conta? Aí eu falei, uma coisa eu sei, do mesmo jeito que eu amo a mãe dele, eu já o amo também, antes mesmo de conhecê-lo. Quando o Isaac viu o Franklin, né, ali começou aquela troca de amizades. Ele reagiu muito bem à presença dele. E quando nós nos falávamos por telefone, e à distância ele fez um desenho para o Isaac, e o Isaac até hoje, com 12 anos, ele lembra disso. Então ali começou uma relação de amizade entre os dois, onde ele chamava o Frank de tio. É interessante que eu sempre fui o tio Frank, né? Até que um dia, na hora do almoço, ele chegou para mim assim,
você é meu tio ou você é meu pai? E aí eu perguntei para ele, o que é que você quer que eu seja? Aí ele falou, meu pai. Aí naquele dia em diante, então você pode me chamar de Papai Franklin se você quiser. Dali em diante comecei a ser o Papai Franklin. E aquilo que eu achava que seria um problema para o meu filho, a falta de um pai, o Frank veio e preencheu tudo. Então hoje eles têm uma relação muito, muito íntima, de amizade muito grande, ao ponto assim dele querer ficar mais perto dele do que de mim, né? Então ele fala hoje que o pai dele é o Franklin, que ele é o amor da vida dele, ou seja, ele diz para todo mundo assim, você tira tudo, todo mundo da vida dele, mas não pode tirar o Frank, que o Frank ali para ele tornou uma referência paterna. E o Isaac é meu melhor amigo. Ele é meu companheiro, sabe? É um prazer cuidar dele, é um prazer ter ele na minha vida, apesar de ser autista e ter muitas demandas, mas a gente se entende muito bem. Ele me fez compreender o amor de Cristo por nós. Eu passei a enxergar nesse relacionamento o relacionamento de Deus conosco. Até porque, assim, para mim, eu nunca consegui enxergar uma paternidade. Porque quando você não tem uma referência, é difícil de você entender. Porque a gente não consegue compreender essa relação entre pai e filho, aquele amor todo que um pai tem com um filho, e a gente não consegue compreender esse amor de Deus, porque a gente não teve. Então foi difícil entender. Mas essa relação entre os dois me fez olhar assim, nossa, Deus é assim comigo também. Tudo aquilo que eu não tinha, eu comecei a ver o relacionamento dele com o Isaac, eu comecei assim, é assim que Deus faz. É assim que Deus nos protege, é assim que Deus nos defende. Porque ele também defende o Isaac de tudo, até de mim. E eu vejo isso, né, esse amor de Deus por nós, por ele, por mim, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes, sem a gente perceber. Eu entendi claramente a necessidade de adorar a Deus como um Pai celestial, um Pai que nos ama. A paternidade vinda do Senhor, ela é, claro, incomparável com a nossa como pai, mas me fez entender o amor de Deus por nós, saber que eu tenho um paizinho amado que vai sempre cuidar de mim também, cuidar da nossa família. Sou muito feliz por ter Deus como o meu papai e Jesus como meu salvador. Pai, eu te amo muito, que no tamanho do planeta Terra, ou do universo, e amo a Deus do tamanho dele. Então, você entendeu que para você ser filho, você precisa tomar uma decisão? E nós já percebemos que é uma decisão muito importante. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, tudo que existe aqui foi feito. Então, quando ele criou o homem, ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele colocou o seu espírito. Mas o homem pecou, se distanciou de Deus. Porque Deus é um ser de relacionamento. Ele ama estar com as pessoas, mas ele não faz isso para que você seja um robô. Você precisa entender o sacrifício que Jesus fez na cruz para que ele possa, junto com você, levá-lo até a Deus como Pai. Por isso você precisa crer no seu coração, confessar com os seus lábios, para que você possa ter Pai como sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e você se tornar um filho. Jesus veio fazer isso para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Deus quer você conectado com Ele através do seu Filho Jesus. Só assim você poderá chamá-lo de Pai. Foi Jesus que deu essa abertura. Jesus é a
ponte que nos leva até Deus. Você precisa fazer isso para que você tenha uma vida na eternidade. Porque a palavra de Deus diz também em João 17 que a eternidade é esta, para que conheçam a Deus, o único Senhor, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Faça isso, é a melhor decisão da sua vida. Seja filho do Deus Criador. Deus é um pai bondoso, cheio de amor, e Ele quer fazer de você um filho. É isso, Ele quer ensinar você a ser filho e Ele quer ser o seu pai. Experimenta, essa vai ser sem dúvida a maior experiência da sua vida. Se você virar para Ele e falar, olha, eu quero ter uma experiência, eu quero conhecer o Senhor como meu pai, se prepara, vai ser a maior experiência da sua história. Independente de como você viveu até aqui, o importante é você entender que Ele te ama e você precisa voltar para a casa do Pai. Ele está te esperando de braços abertos. É a melhor coisa que você vai fazer. Aliás, é a principal coisa que você pode fazer enquanto você está aqui. Faça isso. Você quer se sentir como filho? Você quer correr para os braços do Pai? Você quer chamar Deus de Pai? Então, faça uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus. É a melhor decisão da sua vida. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, eu entrego a minha vida para Jesus, entendendo que eu posso ser um filho amado e querido e chamar o Senhor de Pai. Me perdoa dos meus pecados. Eu me arrependo, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. Eu tenho Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu te agradeço pela oportunidade de te chamar de Pai e por me sentir filho. Em nome de Jesus, amém.